Vamos saber o que vai acontecer em 2019? Está todo mundo querendo saber. O presidente Jair Bolsonaro já tomou posse, os primeiros dias trabalhando oficialmente foram marcados por decisões importantes, algumas declarações pegaram muitas pessoas de surpresa, inclusive membros da própria equipe, enquanto outras já eram aguardadas, constavam nas propostas de campanha. Mas a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Será que o que foi falado antes da eleição efetivamente vai ser colocado em prática? E, especialmente, quais são os efeitos destas decisões para a gente, para a economia, para a política? O que vai acontecer com o emprego, né, com o salário, com o crescimento para o Brasil? Vamos entender melhor tudo isso com a ajuda desta fera, mestre em ciência política pela USP, editor do blog do Estadão, Legis Ativo, meu amigo querido, é uma fera, consultor do Pulso Público, sabe tudo. Vitor Oliveira, meu parceiro, que alegria ter você. Como é que vai, Zucca? Muito obrigado, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer. A gente tem uma expectativa muito grande, Vitor. Eu acho que o que todo mundo quer é um Brasil melhor. Então, a primeira coisa, vamos torcer para tudo dar certo. O sentimento de muitas pessoas é este, né? Vamos fazer com que a coisa funcione. Do que está sendo feito já, das primeiras decisões que foram tomadas, dos primeiros movimentos. O que eu vi, eu estava fora do Brasil esses dias, e o que eu vi logo de cara foi bolsa em alta, dólar caindo. Então, parece que o mercado, pelo menos, está otimista. A expectativa, eu acho que é otimista, mas acho que é um pouco cedo para a gente dizer das medidas que já foram tomadas, porque muito do que já aconteceu nessa primeira semana, na verdade, é um pouco do que já tinha sido anunciado durante esse período de transição, aí que foi o finalzinho do governo Temer e agora até a posse do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, acho que é um pouco cedo ainda para a gente falar que são as medidas que foram colocadas em prática que estão causando, né, essa bolsa em alta e tal, o dólar caindo. Isso tudo tem a ver com a expectativa que o mercado tem de algumas coisas importantes que precisam acontecer. Ainda é otimismo. Ainda é otimismo, né? Mas é uma expectativa que tem alguma base, sim, né? Então, as nomeações para o Ministério da Fazenda, para os bancos, foram muito em linha com aquilo que o mercado gostaria, né? O discurso, uma parte dele pelo menos, é muito agradável aos investidores e tal. E por causa disso, as expectativas são positivas com o futuro. Só que se o futuro começa a não acontecer, as expectativas começam a mudar também. E quando que esse ponto se transforma? Quando deixa de ser otimismo para de fato a gente poder cobrar ou esperar que algo aconteça? O que a gente quer realmente é que o Brasil volte a crescer. A gente quer ter mais emprego, gente. A gente quer que os salários melhorem. A gente quer que a indústria cresça. A gente quer que o país aconteça. Quando que deixa de ser otimismo para a gente começar a falar, opa, peraí, está dando certo? Tem um prazo para isso? Ninguém sabe exatamente de onde veio, mas todo mundo tem esse prazo de 100 dias na cabeça. 100 dias. O que no caso do Brasil nem faz tanto sentido, porque o Congresso, para valer mesmo, só vai começar a trabalhar depois do Carnaval. Ou seja, a segunda semana de março. Embora esteja muita coisa acontecendo no bastidor. Então, a negociação para a presidência da Câmara dos Deputados, escolha das comissões, que é muito importante, ruídos aí de bastidores, as nomeações dos ministérios, que tem a ver com os partidos, que são importantes para o Congresso. Então, tem todo esse jogo que é de bastidores. Agora, a bola começa a rolar mesmo lá a partir de março. E aí, acho que a partir daí, até junho, a gente vai ter uma noção exatamente de qual jogo vai ser jogado, né? Se o governo vai para a ofensiva, vai para o ataque, tentar implantar essas reformas, ou se vai ficar simplesmente na defensiva, apostando no discurso muito ideológico, né? Que tem sido também uma marca desde as eleições, na verdade desde 2013, né? A gente tem visto um radicalismo, um embate ideológico cada vez mais forte. Vitor, a gente precisa do Congresso para que essas coisas funcionem, a gente sabe muito bem disso. E existia um medo grande das pessoas, de muita gente, dizendo o seguinte: não, peraí, ele pode ganhar a eleição, mas será que ele vai conseguir efetivamente colocar isso em prática? O Congresso vai ajudar? A gente teve realmente uma troca no Congresso. Ela é um pouco menor do que efetivamente as pessoas acham que ela aconteceu, né? Porque tem muitas pessoas que já eram da política e efetivamente só mudaram de filho função. De alguém, pai de alguém, tio de alguém. Muda o nome, mas efetivamente são pessoas que estavam envolvidas ali. Mas, por outro lado, eu acho que a gente entrou num processo de uma cobrança maior. Eu acho que a gente, nos últimos tempos, até depois de tantas brigas que aconteceram, o que teve de família que se separou, né, gente? Grupo de WhatsApp, é um negócio impressionante o que foram os últimos meses. Mas eu acho que tem um lado positivo disso, que é um engajamento maior das pessoas. Você acha que vai ter uma cobrança maior e isso pode funcionar nesse Congresso novo ou não? Eu acho que a bola, quem é o dono da bola no sistema político brasileiro, né? É o governo, é a presidência. Tá. Então, a presidência tem a faca e o queijo na mão. Você acha que o Congresso não consegue atrapalhar? O Congresso consegue muito atrapalhar, mas, ainda assim,
Quando desanda a coisa, é porque o governo não fez o trabalho dele. Perfeito. Então, assim, o governo tem nomeações a fazer, o governo tem encargos em comissão, tem recursos para serem distribuídos, tem cota no orçamento, tem política pública para fazer, né? Você tem uma boa parte do Congresso que quer fazer... Tudo bem, a gente tem uma péssima imagem dos partidos e dos políticos, mas uma boa parte não é culpa nossa. Não é culpa nossa. A gente tem uma péssima imagem, não é culpa nossa. Mas esse Congresso que está aí está querendo também política pública, né? E esse embate ideológico que a gente estava falando também tem seu reflexo lá dentro do Congresso, que também é uma moeda de troca, né, política. A gente fala muito dessa história do toma lá da cá e tal, mas uma parte desse toma lá da cá também é político. Claro. Não é só recurso, não é só cargo, não sei o quê, né? Então, assim, o governo tem muito que ele pode fazer. Deixa eu aproveitar isso que você falou. Existe um toma lá da cá positivo, então? A gente não pode também entender, peraí, mas para aprovar tal coisa, eles querem tal coisa. Às vezes não é verba, às vezes não é isso. Às vezes é decisão política que seja favorável para determinada região, que vai criar um crescimento maior. É isso, né? É isso. E outra, pensar desse jeito. Quem implanta a política pública, quem faz a política pública acontecer? O governo. É o governo. É quem está no cargo do ministério, é quem nomeia os coordenadores, os secretários, até chegar na ponta ali do professor, do médico. Se você não tem controle sobre isso, você não tem controle sobre política pública, né? Então, a gente pensar um pouco assim, se eu não tenho acesso aos cargos do governo, como é que eu vou fazer aquilo que eu prometi para o eleitorado, né? Isso vale tanto para a presidência quanto também para os congressistas. Os congressistas também foram eleitos, os deputados, os senadores. Ele fez um bom ministério? Depende qual é a perspectiva, né? Eu acho que ele fez um ministério em linha com o discurso de campanha dele, né? Que eu não vou fazer negociata com os partidos. Ele atendeu aqueles grupos que o apoiavam, que são os militares, principalmente, e tal. Então, muitas nomeações foram encaradas como técnicas. Acho que a economia se destaca desse ponto de vista. A gente teve também aí o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, enfim. Também tivemos nomeações consideradas técnicas. Agora, o que são ministros? Ministros são políticos. Né? Se a gente estivesse na Inglaterra, por exemplo, seria muito estranho que um ministro não fosse do Congresso, né? Porque lá a cultura política é outra. Aqui a gente bate no governo quando ele nomeia um congressista. Bolsonaro está indo nessa direção. É bom, é ruim? Acho que do ponto de vista da gestão, pode até ser bom. Pode até ser bom, tá. Mas o fundamental desse arranjo aí do nosso sistema político brasileiro é fazer a junção do executivo com o legislativo. E geralmente quem faz isso são os ministros. Então, o presidente nomeia ministros dos partidos que são importantes no Congresso. Isso junta as coisas. Perfeito, mas ele pode ter ali, se ele tiver alguns ministros técnicos, como você falou, e ele tiver outros políticos, como ele tem alguns ali, né, o Nixon Lorenzoni e tal, esses caras são capazes de fazer essa ponte e auxiliar os outros técnicos? Isso funciona? É possível. Numa equipe alinhada, obviamente? É possível. Agora, eu vou te dizer que talvez não seja provável. Se a gente olhar a história do sistema político no Brasil, especialmente, né, a tendência é os presidentes, no começo dos mandatos deles, nomeiam poucos partidos para os gabinetes. E depois fazem trocas. Ao longo do tempo vão aumentando, né, vão chegando lá. Porque percebem que a coisa, a banda toca de outro jeito. Esse assunto já é da semana passada, mas eu não posso deixar de falar disso, eu não consigo. O negócio do azul e do rosa, Vitor, esse tipo de coisa tem um efeito muito grande na população. As pessoas se manifestaram, as pessoas gritaram, as pessoas criticaram, outras disseram que era mimimi. Eu fui acompanhando pelas redes sociais, tá? Eu quero até deixar isso claro, porque é muito interessante. Eu pousei aqui acompanhando essa história pelas redes sociais. E nas redes sociais você vê tudo mais radical, de forma mais evidente, né? Na base da porrada mesmo. Este tipo de coisa exige dele algum posicionamento? Por exemplo, eu vi muita gente, eu vi até pessoas que são favoráveis a ele em grupos de WhatsApp dizendo, não, ele tinha que trocar essa mulher rápido para evitar que isso acontecesse mais vezes. Você acredita que ele vai ter alguma atitude nesse sentido? Ou ele está muito firme nas escolhas dele? Então, essa radicalização do embate ideológico. Porque ele pode falar, inclusive o discurso da posse ele falou isso, que ele vai tirar a ideologia, né? Na verdade ele está trazendo a ideologia para o jogo, né? E faz todo sentido, é do jogo democrático, e é isso mesmo, a gente pensa diferente que os outros e tem ideologias diferentes. E tudo bem. Assim, e tudo bem, né? O que acontece será que apostar nesse discurso ideológico
não é só um jeito de distrair. Sabe aquela coisa de time que tá perdendo? Aí o técnico começa a brigar com o juiz e fala, não, nosso time é prejudicado, porque não sei o quê, briga com a imprensa, né? A imprensa sempre leva culpa, inclusive, aparentemente, já começou a levar. Sempre. Então é isso. Mas a gente continua lá! Será que não é só um subterfúgio, né? Será que isso é uma estratégia para ganhar tempo até que as medidas tenham algum efeito? Eu li alguma coisa a respeito disso, né? Algumas pessoas falando isso. Não, eles precisam fazer um pouco de barulho agora nesse sentido, justamente porque demora um tempo para fazer efeito e as pessoas estão numa expectativa muito grande, então tem que continuar esse clima de eleição até começar a ver algum efeito prático. Pode ser isso? Pode ser isso. Mas aí, cara, é tudo muito bem pensado. Se for isso, né? Mas política o pessoal pensa bastante ali. E eles pensaram bastante. Essa estratégia durante a campanha foi muito bem sucedida. E não tem nada errado com isso. A estratégia faz parte da vida. Claro. Né? O que eu acredito só é assim, a gente tem que acompanhar, não tem nada errado com ideologia. Não tem nada errado com cada um pensar diferente. Agora, a partir do momento que você saiu da eleição, não é mais o eu contra eles. Tem que ser... É isso. A gente governa todo mundo. É isso. Então, é importante, numa democracia, considerar quem pensa diferente. Isso é da nossa parte também, né? Isso tem que ser da parte de todo mundo, na verdade. Cada um de nós. Todo mundo tem que entender que agora é o seguinte, vai ser bom para todo mundo se der certo, né, cara? Não tem muito o que falar, né? É difícil pedir isso para todo mundo. Mas eu acho que a gente também não precisa ter medo de criticar. É isso. Tem medo de falar, tá indo para um lugar que eu acho que não tá correto. O que tá errado, tá errado. Exato. Inclusive, é muito papel da imprensa, é papel da sociedade civil. Isso é bom. Né? E não tem o fato da gente estar unido, ser o mesmo país... Não significa que a gente vai aceitar absolutamente tudo. Exato. É isso, tá perfeito. Precisa ter o técnico lá dizendo do jeito que a gente vai jogar. Mas o técnico pode fazer escolhas erradas, colocar jogador em posição errada, escolher a tática errada, ser muito retranqueiro quando devia estar atacando. Então, a gente precisa criticar o técnico também. Perfeito. É papel da imprensa, é papel da torcida. Né? Tá todo mundo torcendo pro time, mas você às vezes não discorda da a gente decisão. reclama, não é? É isso. Deixa eu aproveitar antes, que eu prometi que eu ia te perguntar isso e a gente foi falando de outras coisas aqui. Expectativa real de movimento da economia, de ver crescimento do país. Eu sei que você estudou esse programa de governo, cara, detalhadamente. Te conheço e sei disso. Qual é a expectativa real? A gente tem se isso for colocado em prática do jeito que está sendo dito, a gente está vendo uma perspectiva realmente de crescimento, Vitor? A gente pode ter um movimento positivo? A maior parte dos economistas diz que a gente tem um problema fundamental que a gente precisa resolver, que é a questão da previdência. Tá. Né? A gente precisa pagar essa conta. Para muita gente é uma conta que faz sentido pagar, então faz sentido gastar com previdência, porque é política social. Outras pessoas dizem outras coisas, falam, não, a gente tem que parar de gastar com previdência. Fato todo mundo sabe que é um problema. E enquanto esse problema não for equacionado, né, as pressões econômicas vão começar a aumentar. Por quê? Mais gasto. Quando você gasta muito e você não tem esse dinheiro, você precisa pegar dinheiro emprestado, você precisa emitir dinheiro. Então você precisa fazer alguma coisa que vai desequilibrar o jogo. E foi um pouco disso que fez a gente chegar na situação em que a gente estava um pouco atrás. Né? O caminho está apontado, pelo menos do ponto de vista da economia, para o controle das contas, para segurar a onda, esperar a situação melhorar. Só que para melhorar a situação, precisa fazer reforma da Previdência. Para fazer reforma da Previdência, precisa de política. Apoio político. Será que um governo vai conseguir fazer política para além da eleição? Né? Ganhar a eleição é uma coisa. Aquela história, né? Chegar é uma coisa, passar é outra. E é isso que a gente tem que ver nos próximos dias, nos próximos meses. Só posso te agradecer, já está convidadíssimo a voltar. Tenho certeza que o Rony vai te receber aqui também de braços abertos para vocês falarem, a gente poder depois avaliar cada vez mais esse assunto. A gente quer que dê certo, mas a gente tem que cobrar, tem que olhar e tem que saber o que vai acontecer com o Brasil. É isso aí. Esse aqui é o Vitor Oliveira, meu amigo querido, consultor do Pulso Público, sabe tudo, acompanha esse cara nas redes sociais, sempre tem muita informação boa para você que está pensando no que você quer para o seu futuro. A gente tem que saber o que vai acontecer. Isso é fundamental. Irmão, obrigado. Grande abraço. Sucesso.